Olá pessoal, mais uma aula de matemática básica. Nessa aula 6 a gente vai começar a trabalhar o assunto da potenciação, tá? Nessa primeira parte. Então vamos lembrar que A elevado a N significa a priori que a base A deve ser multiplicada por ela mesma N vezes. Então matematicamente é isso aqui, ó. A elevado a N é igual a A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, N repetições, tá certo? Da base A. Bom, com base nisso, vamos lá. Calcule, questão 11. Item A, menos 3 elevado a 2. Então, a gente tem aqui, de acordo com a definição ali, que eu vou repetir a base, que é menos 3. Vou repetir ela duas vezes, ok? A base é menos 3, e aí eu repeti a base duas vezes. E aí, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, né? Menos com menos é mais. Muito bem. Já no item B, propositadamente, ó, menos 3 elevado a 2. Eu acabei falando o mesmo, mas me permita corrigir sendo mais detalhista aqui. No item A, menos 3 entre parênteses elevado a 2, e no item B, menos 3 sem o parênteses elevado a 2. Gente, então aqui o menos não está elevado a 2. Só quem está elevado a 2 é o 3. A base é só o 3, tá? Isso é como se fosse menos 1 vezes 3 elevado a 2. Ok? Bom, e isso vai dar menos 3 ao quadrado, 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Certo? Então, vamos tomar isso aqui como observação. Não erre mais nisso, tá? Se você tiver um número dentro do parênteses aqui, ó, elevado a 2, e se você tiver um número aqui com sinal negativo dentro do parênteses elevado a 2, isso é diferente de sinal negativo aqui fora do parênteses, com esse número elevado a 2, tá? Claro que a gente vai ver alguns casos em que isso é verdadeiro, por exemplo, para n igual a 0, mas de regra geral, essa igualdade não é verdadeira, tá? Como a gente acabou de ver aqui, beleza? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Item C. 1 elevado a 7. O 1 vai ser repetido 7 vezes. Isso vai dar 1, tá? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes forem, o resultado vai ser 1. Já que a gente vai ter menos 1 elevado a 7, como no item B, tá? O menos não está elevado a 7, e aí 1 elevado a 7 dá 1. Ok? Pois bem. Item E. Aqui a gente já vai ter uma diferença. Menos 1 dentro do parênteses elevado a 70. Gente, vamos repetir a base. Quantas vezes? 70 vezes. Claro que eu não vou repetir todas as 70, então suponhamos que aqui estão representadas as 70 repetições da base menos 1, tá? Essas 70 repetições, se você juntar aqui 2 a 2, você vai ter que menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. E aí 2 a 2, o resultado sempre vai dar 1 positivo, inclusive essas duas últimas. E aí você vai ter aqui 1 vezes 1 vezes 1, 35 repetições aqui.
que vai dar 1, né? Como lá na letra C. Ok? Já na letra F, menos 1 elevado a 77, o raciocínio inicial é o mesmo, tá? Repetiríamos a base, que é menos 1, 77 vezes, sendo que como aqui o expoente é um número ímpar, a gente vai ter uma certa quantidade aqui par, né? Que vai ser de 38, confere, pares, né? Que multiplicados vão dar 1. 35 com 3 é isso. 38, exatamente. E no final aqui vai ter menos 1 aqui, que vai estar sobrando, que não vai ter feito par com o outro. Bom, e aí vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, no final vezes menos 1, isso vai dar menos 1. Bom, queria que aqui nesse item E e F a gente chegasse à seguinte conclusão, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui mesmo. Observação. Se você tiver um número negativo elevado a um expoente par, um número negativo elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. É o que a gente pode ver aqui no item E, tá? Por outro lado, se você tiver um número negativo, uma base negativa, elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Beleza? Lembra aí dessa observação, tá? Bom, chegamos agora aqui a uma sequência que a gente vai fazer rapidinho. Ó, 2 elevado a 5 é 32. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só fazer a continha. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 1 dá 2. E aí a gente chega ao 2 elevado a 0. Gente, se você lembrar, tem a regrinha que diz que qualquer número elevado a 0, o resultado vai ser 1. Mas por que que dá 1? Bom, eu coloquei essa sequência aqui de propósito, para justificar aqui porque é que 2 elevado a 0 é igual a 1. Note que se você pegar o resultado de 2 elevado a 5, que dá 32, e dividir pela base, no caso aqui a base é 2, 32 dividido por 2 vai dar 16. Se eu fizer o mesmo, dividir de novo pela base, 16 dividido por 2 vai dar 8. E isso vai se manter, tá? 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E aí, nada impede que aqui vá acontecer o mesmo. Certo? Então, uma primeira justificativa para que 2 elevado a 0 seja igual a 1 é que nessa sequência aqui, ó, a gente está sempre dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Certo? E a gente pode manter essa sequência e dividindo aqui por 2, 1 dividido por 2 dá 0,5, ou como queira, 1 sobre 2, tá? E aí, 1 sobre 2 dividido por 2 dá 1 sobre 4. 1 sobre 4 dividido por 2 dá 1 sobre 8, tá? E aí, nesses últimos 3 itens aqui dessa coluna, também eu quero colocar aqui uma outra observação, tá? Quando você tiver um expoente negativo,
você vai inverter a base. Inverte a base. Então, vou pegar aqui como exemplo o 2 elevado a menos 3. Gente, a base aqui não é 2? O inverso da base 2 é 1 sobre 2. Tá? E aí, o expoente negativo inverte a base. Ao invés de 2, fica 1 sobre 2. Assim, o expoente, que era menos 3, passa a ser 3 positivo. Ok? E aí, usando aqui a ideia de que 1 meio elevado a 3 é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, você vai chegar que isso é realmente 1 oitavo. Beleza? Bom, só reforçando então essa justificativa que eu acabei de dar aí, vamos fazer agora essa sequência para a base 3, tá? 3 elevado a 3, você pode fazer a continha, você vai ver que dá 27. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 1 dá 3. E 3 elevado a 0, a gente já sabe que é 1, mas só reforçando que se você, tomando uma sequência como essa, se você dividir o resultado pela base, nesse caso a base é 3, 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E aí você chega aqui que 3 dividido por 3, 3 dividido por 3 dá 1, tá? Então, só reforçando que qualquer número elevado a 0 dá igual a 1. E uma justificativa é essa aqui. Bom, mantendo esse mesmo raciocínio, 1 dividido pela base 3 vai dar 1 terço. E 1 terço dividido pela base 3 vai dar 1 nono. Ok? Só reforçando o exemplo que eu fiz ali, nós teríamos assim, ó. Vou botar aqui como uma observação também, tá? Mas é mais um reforço da última observação ali. Você tem 3 elevado a menos 2. Aí o que é que diz a observação? Expoente negativo, inverte a base. Se a base é 3, invertendo vai ficar 1 sobre 3. Com isso, o expoente que era negativo passou a ser positivo. Ficou 1 terço ao quadrado, que dá 1 terço vezes 1 terço. Você faz a multiplicação e você chega no 1 nono. Beleza? E para finalizar nossa aula, essa última sequenciazinha aqui, em que a base é menos 3 quartos. Então, menos 3 quartos ao quadrado vai dar menos 3 quartos vezes menos 3 quartos. Repete a base 2 vezes. E multiplicando menos 3 por menos 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Tá? Daí no próximo item, menos 3 quartos elevado a 1 dá menos 3 quartos. Depois, menos 3 quartos elevado a 0 dá 1. Tá? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Menos 3 quartos elevado a menos 1, expoente negativo. Ó. Faz o que com a base? Inverte a base. Então, invertendo a base aqui, vai ficar menos 4 sobre 3. Tá? E o expoente passou a ser positivo. Era menos 1, ficou 1. Que resolvendo, dá menos 4 terços. Professor, o 3 estava negativo, agora é o 4. Gente, esse negativo é da fração, tá? Então, repete o sinal aqui. E aí, o 3 foi para baixo e o 4 foi para cima. O sinal de menos pode ficar com o número de cima, independente de quem seja. E aqui no item Z, vou repetir mesmo raciocínio. Expoente negativo, inverte a base. Então, ó, o 4 foi para cima, o 3 foi para baixo. O sinal de menos da fração ficou com o de cima, tá? Aí esse menos do expoente, agora era menos 2, aí fica 2 positivo, porque a gente inverteu a base.
E aí o que acontece? Menos 4 terços ao quadrado é menos 4 terços vezes menos 4 terços, dá 16 nonos. Para finalizar, queria chamar a atenção aqui, para esses dois resultados e esses dois resultados, tá? Expoente 2, resultado 9/16. Expoente menos 2, resultado 16 nonos. Só fez inverter, 9/16, 16, 9. Por quê? Porque expoente negativo inverte a base. Mesma coisa aqui, 4 terços, 3 quartos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.